Se você sempre começa um livro e abandona no meio, talvez o problema não seja falta de hábito, talvez seja outra coisa. Talvez você tenha passado anos achando que não gostava de ler, quando, na verdade, ninguém nunca te ensinou a escolher livros, porque a maioria das pessoas acha que precisa aprender a gostar de ler. Mas às vezes você só ainda não encontrou o tipo certo de história. E quando você entende isso, tudo muda. Eu acho que muita gente desiste da leitura cedo demais, porque começa pelos livros errados. E aí vem aquela sensação de culpa. Você começa, para no meio, tenta de novo e abandona. E aos poucos você começa a acreditar que o problema é você, que você não tem foco, que não consegue terminar nada, que não nasceu para gostar de ler. Só que ninguém fala que leitura é muito mais sobre conexão do que disciplina. Porque quando uma história realmente te prende, você não fica olhando quantas páginas faltam. E é aí que entram os gêneros literários. Mas eu não gosto de explicar isso de uma forma complicada, porque no fim, gênero literário é só um tipo diferente de experiência. Tem histórias que fazem você sentir, outras fazem você ficar ansioso, outras fazem você fugir da realidade e outras fazem você se enxergar ali. E talvez o problema nunca tenha sido a leitura. Talvez você só estivesse insistindo em histórias que não conversam com você. Tem pessoas que gostam de histórias mais emocionais, daquelas que fazem você criar conexão com os personagens. Você termina um capítulo e continua pensando naquela história depois. E normalmente essas pessoas não leem pela ação, elas leem pela sensação, pela identificação, pelas emoções, pelos relacionamentos. E quando elas pegam um livro muito acelerado, às vezes sentem que está faltando alguma coisa, mas também tem quem goste exatamente do contrário, da sensação de precisar saber o que vai acontecer. Aquele tipo de livro que você fala, só mais um capítulo. Essas histórias normalmente têm mais tensão, mais mistério, mais ritmo. E talvez, se você acha a leitura parada demais, você só ainda não encontrou o livro com o ritmo certo para você. Porque quando a história encaixa, ler deixa de parecer esforço. Também existem pessoas que leem para sair um pouco da própria liberdade, para entrar em outro mundo, outra atmosfera, outra vida. E não tem nada de errado nisso. Às vezes a leitura vira exatamente aquele momento de respirar, um lugar silencioso no meio da correria. E tem histórias que fazem o oposto. Elas aproximam você da realidade. São livros que fazem você refletir, pensar, sem enxergar. Às vezes você termina e sente que conversou com alguém. E percebe uma coisa: nenhum desses tipos de história é melhor. O problema é que muita gente tenta gostar de livros que não foram feitos para ela, porque existe muita pressão na leitura. Pressão para ler livros considerados inteligentes. Pressão para terminar tudo. Pressão para gostar de que todo mundo gosta. Mas leitura não deveria ser culpa. Leitura deveria ser conexão.
Porque quando você encontra o tipo certo de história, você não precisa forçar. Você simplesmente continua. E se você ainda não sabe qual tipo de leitura combina com você, olha para as histórias que você já ama, para os filmes que te prendem, para as séries que você maratona, para os personagens que ficam na sua cabeça. Isso já diz muito que pode funcionar para você na leitura, porque às vezes o hábito da leitura não começa tentando ler mais, começa encontrando uma história que talvez você queira voltar. No fim, talvez você nunca tenha odiado a leitura. Talvez você só tenha passado tempo demais tentando ler livros errados. E talvez a sua relação com os livros mude completamente quando você encontrar histórias que realmente conversam com você. Leitura real para a vida real. Se você quer voltar a ler sem pressão, sem culpa e do jeito certo, se inscreve no canal, porque aqui a leitura precisa fazer sentido para a vida real. Até o próximo vídeo. Tchau!